Um trabalho interno. Tinta spray não remove ferrugem. Livro de Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Hoje, dia 20 de novembro de 2024, estamos na 8ª meditação. E começamos já dizendo que tinta spray não remove ferrugem. Não vai consertar quando você usar tinta spray em cima da ferrugem. Band-aid não remove tumor. Pessoas que têm um tumor, com band-aid não vai resolver. Cera no capô não conserta falha no motor. Seu problema é interno, eis onde precisa ser atacado. Então nós vamos falar hoje sobre um trabalho interno. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o desejo do seu amigo Wilson Nascimento. Que a bênção de Deus repouse sobre você. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco mais uma vez, uma outra meditação, e continuamos pensando aqui sobre o livro do Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Hoje a 8ª meditação, e nós queremos falar sobre algo interno, que muitas vezes o problema, a dificuldade está no interior, e nós queremos resolver buscando solução externa ou culpando algo lá fora, quando é dentro, no nosso interior, a verdadeira dificuldade, o que realmente precisa ser resolvido. Muito bem, nós temos aqui o Max Lucado, ele conta para nós uma história, uma experiência que ele teve. Ele estava um dia pela manhã, levantou bem cedo e foi ao escritório. Estava indo para o escritório, a sua esposa disse para ele tomar cuidado, porque naquela semana eles haviam sido assaltados, tinha acontecido algumas coisas perigosas na cidade, então ele já foi um pouco cauteloso para o escritório. Levantou bem cedo, ainda madrugada, o dia não tinha clareado ao certo e ele foi ao escritório. Chegando no escritório, ele desativou o alarme e entrou. Mas para ele se sentir seguro, para se sentir mais confortável, ele acionou novamente o alarme. E assim que ele aciona o alarme, ele começa a disparar o alarme começa a disparar e ele começa a procurar ver o que está acontecendo, ver se tem algum ladrão por perto, alguém que tenha entrado furtivamente, alguém que tenha chegado e ele não tenha percebido. Então ele desarma o alarme e novamente ele senta no seu escritório, na sua mesa, e aciona o alarme novamente para se sentir seguro. E dentro de pouco tempo o alarme começa a disparar novamente. Então, em meio àquela confusão, o alarme disparando, foi acionado a polícia para chegar. Mas antes que a polícia chegasse, ele resolveu ligar para a central do alarme lá para ver o que estava acontecendo, por que o alarme estava disparando. Então ele descobriu que o alarme disparava porque ele estava lá dentro. O alarme tinha um sensor de movimento. Então, ao momento que ele entrou dentro do escritório, ele acionou o alarme, ele se movimentou, o alarme disparou. Ele estava ali culpando, achando que era ladrão, que era alguém que estava querendo assaltar. A polícia chegou. Quando a polícia chegou, ele estava meio envergonhado pela situação e ele disse para a polícia: é um problema interno, não é nada externo. Tentou se desculpar, liberou a polícia e agora ele sabia que enquanto ele estava dentro do escritório, ele não podia acionar o alarme, pois se acionasse o alarme, o movimento dele iria disparar. Mas ele não sabia, ele estava ali pensando que era ladrão, estava com medo, estava preocupado, quando na verdade a dificuldade que estava acontecendo era interna, não era algo externo, não era algo de fora, é algo que ele mesmo não estava cuidando. E aí ele nos dá para nós uma lição, o que ele aprendeu naquele dia, essa circunstância, o que aconteceu com ele. Ele diz: mas aprendi uma lição, não se pode consertar um problema interno começando por fora.
Quando é no interior, é dentro, não começa a consertar algo lá fora, quando deve ser consertado dentro, do lado de dentro. E ele conta para nós aqui, na página 109 do livro que estamos lendo, diz: passei uma hora escondendo-me de ladrões que não estavam ali, colocando a culpa em um sistema que não tinha defeitos e pedindo ajuda sem necessidade. Pensei que o problema viesse de fora e o tempo todo ele estava do lado de dentro. Foi isso que aconteceu com o Max Lucado. E agora, com você, com as nossas vidas, será que não acontece algo parecido? Ele faz uma pergunta: será que sou o único que já fez isto? O único a culpar fontes externas por um problema interno. Os alarmes também soam em seu mundo, talvez não com sinos e buzinas, mas com dores, com dificuldades, e o seu propósito é sinalizar o perigo. Veja aí alguns alarmes que assoam na nossa vida e que devemos estar atentos, porque estão nos mostrando o perigo. E esses alarmes não são externos, mas sim internos. O acesso de raiva é a luz vermelha. Quantas pessoas, por não controlar a raiva, cometeram loucuras? Quantas pessoas que tiraram a vida da pessoa que amavam, até mesmo dentro do casamento, no relacionamento, em um momento de raiva, num acesso de raiva, cometeram loucura e tiraram a vida do seu cônjuge, do seu companheiro. Quantas vezes pessoas num acesso de raiva, no trânsito, cometem loucuras? Quantas vezes a pessoa num acesso de raiva, ele acaba machucando aquelas pessoas que ele deveria proteger. Então, o acesso de raiva é a luz vermelha, é uma sinalização interna, não externa. Então devemos cuidar quando tivermos raiva para controlar e perceber que o perigo mora ao lado, que o perigo está próximo. Dívida incontrolada é a luz que pisca. Nós sabemos que nesses dias tem pessoas viciadas nos jogos que apareceram na nossa modernidade, e tem pessoas que estão se endividando, pessoas que estão perdendo até mesmo o controle, e por isso estão prejudicando as suas famílias, estão prejudicando o seu casamento, seu relacionamento, estão prejudicando seus filhos, estão prejudicando seus pais, estão prejudicando a si próprios, porque descontrolaram pelo vício, por alguma coisa, e outras pessoas por administração de uma forma que às vezes procura culpar alguém lá fora, e às vezes a dificuldade é interna, é dentro da pessoa. Então devemos ter cuidado para não culpar a outros, não condenar a outros, e possamos perceber que a dívida incontrolada é a luz que pisca, é um sinal que devemos parar, pedir conselho, buscar ajuda e pedir uma direção, uma orientação a Deus, para que possamos sair da situação que nos encontramos. A consciência culpada é o sinal de alerta que indica problemas. Relacionamentos gélidos são notícias anunciando nada mais que o abuso de negligência. Então, consciência culpada é um sinal de alerta que indica que alguma dificuldade está no caminho, que alguma coisa estaria atrapalhando. Então, que a sua consciência está lhe acusando. É hora de parar, pensar e acertar os passos, buscar o perdão, a misericórdia de Deus e a sabedoria para andar no caminho certo. Limpar a consciência, ter a consciência limpa. E quando nós teimamos com a consciência, quando a pessoa tem uma consciência que está o acusando, ele continua teimando, chega um momento que a consciência ela é cauterizada, é como se passasse um ferro quente e queimasse a consciência, e chega uma hora que ela não acusa mais, porque a pessoa acabou cauterizando a sua consciência. Então não vai cauterizar
a sua consciência, que possamos ter uma consciência limpa, uma consciência tranquila, e quando ela nos acusar, nós possamos parar e ver que existe alguma coisa que precisa ser acertada, algum perigo que está no caminho, e nós precisamos colocar nossa vida em dia, caminhar de uma forma correta. Relacionamentos gélidos, gelados, são notícias anunciando nada mais que abuso de negligência. Alguém está negligenciando para que esse relacionamento não seja aquecido, para que o amor falte. Então, com o amor que está gélido, uma dificuldade que está acontecendo no relacionamento é negligência. Então, que possamos pedir a Deus sabedoria para que possamos cultivar os relacionamentos. O relacionamento é como uma horta, precisa ser cultivado, cuidado para que ervas daninhas não tomem conta e acabem destruindo os nossos relacionamentos, que possamos procurar por relacionamentos sadios. E o primeiro passo para termos relacionamentos sadios com outras pessoas, com os seres humanos, é termos um relacionamento com Deus, porque se tivermos Deus como nosso amigo, tivermos Deus como nosso Pai, tivermos um bom relacionamento com Deus, Ele nos dará sabedoria para termos relacionamentos corretos com as outras pessoas e com as pessoas que irão nos edificar, e nós também seremos instrumentos de bênção na vida das pessoas, das outras pessoas. Então, que possamos ter essa consciência, né? Que nós devemos olhar primeiro para a nossa vida interna antes de procurar dificuldade no lado externo, porque muitas vezes nós conseguimos resolver dentro de nós. Se nós estivermos em paz com Deus, em paz com a nossa consciência, cultivar bons relacionamentos, nós conseguiremos vencer muitas dificuldades. Todas que virão, de uma forma ou de outra, nós iremos vencer, porque Deus irá nos capacitar. E podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se é Cristo que te fortalece, você consegue. Aqui o Max Lucado faz algumas perguntas para nós. Você possui alarmes em sua vida? Qual sua reação ao serem desligados? Será que estamos desligando os alarmes ou estamos deixando eles ligados no momento certo, na hora certa, e existe momentos para ser desligado? Coisa para se pensar em relação às nossas vidas. Seja honesto agora. Não houve uma ou outra vez que você tenha buscado uma solução externa para algo que deveria ser resolvido no interno. Quantas vezes estamos buscando solução externa, quando na verdade devemos resolver no nosso interior, dentro do nosso ser. Não culpou o governo por suas falhas? Se eles baixassem as taxas, meus negócios estariam certo? Ou mesmo a família? Minha mãe sempre gostou mais de minha irmã? Ou responsabilizou Deus por suas dificuldades? Se Ele é Deus, por que não conserta o meu casamento? Ou acreditou a igreja sua frágil fé? São todos uns bandos de hipócritas? Será que não é muito mais fácil culpar os outros do que assumir as nossas responsabilidades? Quando olhamos lá no Jardim do Éden, lá estava um culpando o outro, era Adão culpando Eva, Eva culpando a serpente, um vai culpando o outro, quando na verdade deveriam assumir as suas próprias culpas, seus próprios pecados, assumir que realmente precisavam de arrependimento e da misericórdia e da graça de Deus. Sua circunstância pode estar mudando, mas culpá-las não é a solução, tampouco negligenciá-las. Deus sabe que não é possível silenciar os alarmes da vida fingindo que não estão soando. Não consegue. Nós estamos aqui então lendo Quando Deus Sussurra o Seu Nome, o livro do Max Lucado, e hoje, quando devemos pensar que a nossa solução está, muitas vezes, dentro de nós, quando olharmos para dentro de nós e ver o que está errado, procurar acertar, do que culpar pessoas lá fora, circunstâncias lá fora. E diz aqui que não adianta ficar fingindo, querendo silenciar os alarmes da vida, fingindo que não estão soando. Que os alarmes vão estar sempre soando,
mas devemos sempre procurar uma solução. Dizer que não existe a dificuldade, que não existe algo para ser resolvido, é enganar a nós mesmos. Nós sabemos que todos os dias teremos dificuldade, todos os dias teremos lutas. Você resolve algo, vem outro. Você resolve uma coisa, vem outra coisa. A vida é uma vida que é trabalhosa, mas Deus nos dá capacidade de lutar e vencer. E todas as vezes que você vence, você se fortalece, você amadurece. A Bíblia diz que as tribulações é que produz paciência. Então acredite que Deus está trabalhando na tua vida. Tudo que Deus permite, Ele permite porque sabe que você consegue. Deus permite porque sabe que você irá lutar e irá vencer. Deus permite algo sobre a tua vida, sabendo que você dará conta do recado, porque Ele te fortalecerá, você irá vencer, você não será derrotado, você não será destroçado, não. A bênção de Deus virá sobre você, a graça de Deus virá sobre a tua vida e você irá vencer no nome de Jesus. Pense na oração de Davi, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Lá estava Davi pecando, ele pecou com Betseba, cometeu o pecado do adultério, e após o pecado do adultério, ainda ele cometeu o pecado de assassinato. Foi pecados graves, mas Davi não ficou culpando os outros, não culpou a própria Betseba, não culpou as outras pessoas. Ele disse: eu sou culpado, eu mereço ser castigado, mas eu peço por graça e por misericórdia. E se arrependeu diante de Deus, reconheceu que aquela dificuldade não era algo externo, era do coração dele. Por isso que ele disse para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Talvez seja o momento de nós chegarmos diante de Deus e reconhecer que muitas das nossas dificuldades, das lutas que estamos enfrentando, é porque precisamos de um coração reto diante de Deus. Quando tivermos um coração reto, quando tivermos um espírito renovado diante de Deus, muitas coisas serão resolvidas, muitas coisas irão acontecer, as bênçãos de Deus virão sobre nós quando nos voltarmos inteiramente a Deus e pedir a Deus um coração reto, um coração puro, um coração limpo. Diz ainda o apóstolo Paulo, quando nos admoesta, quando nos dá um conselho, dizendo para nós: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse sistema, não vos conformeis com as ideologias que o mundo está oferecendo, não vos conformeis com que o sistema do mundo, quando fala do mundo, está falando do mundo que é governado por espíritos malignos que são contrários à vontade de Deus. Não está falando do mundo pessoa, mas está falando do sistema que governa, e muitas pessoas são governadas por esse sistema. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a solução externa está no nosso interior, quando colocamos Deus e nós, quando deixamos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida, quando renovamos o nosso entendimento e experimentamos então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando isto acontece, nós somos abençoados. Também temos um outro conselho do próprio Jesus, que ele nos dá uma explicação dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João capítulo 3 e versículo 3. Então é necessário que haja uma transformação no nosso interior. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Todas as pessoas já nasceram da carne e do sangue, da nossa natureza humana, mas Deus espera que nós tenhamos
a graça, tenhamos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e nos voltamos para Deus e confessamos Jesus como nosso Senhor, e Ele tem a liberdade de trabalhar em nossas vidas, e agora ocorre um novo nascimento. Deus quer provocar um novo nascimento na tua vida, na nossa vida. É importante que haja um novo nascimento, é algo interno, no nosso interior. O nosso espírito passará a ter comunhão com Deus. Disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. O mundo está perdido, mas aquele que se volta para Cristo. Aí está falando do mundo das pessoas, estão mortas sem Deus, sem Cristo. Mas quando a pessoa se volta para Cristo, todos quanto receberam, Deus deu a eles o poder, o direito de se tornar filhos de Deus. Deus quer nos fazer parte da sua família, que você venha fazer parte da família de Deus. E para isso acontecer, algo interno tem que acontecer. Não é ficar culpando as coisas externas, é olhar para o seu interior e deixar que o Espírito de Deus tenha comunhão com o seu espírito e ocorra um novo nascimento. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. E um dos pontos aqui que Max Lucado deixou registrado para nós, a verdadeira mudança é um trabalho interno. Você pode mudar as coisas durante 1 ou 2 dias, através do dinheiro e do sistema, mas o interior, a verdadeira solução sempre será no coração. A verdadeira solução para as nossas vidas está em nosso coração, está no nosso interior. Quando nos voltamos inteiramente para Deus, todas as outras coisas serão fáceis de resolver, porque agora teremos Deus ao nosso lado para nos socorrer e para nos ajudar. Permita-me ser mais específico. Nosso problema é o pecado, não são as finanças, orçamentos, prisões superlotadas ou traficantes de drogas. Nosso problema é o pecado. Estamos em uma rebelião contra o nosso Criador. Estamos separados do nosso Pai. Estamos afastados da fonte de vida. Um novo presidente ou as autoridades não mudarão este fato. Ele pode ser solucionado apenas por Deus. É claro que ficamos em uma guerra e um diz que um presidente é melhor e o outro diz que o outro é melhor. A verdade é que quando tivermos homens que pensam pelo povo, isso vai nos ajudar e nos ajudar bastante. Mas a verdadeira solução ainda está em Deus. A verdadeira solução ainda está na igreja, naqueles que buscam a Deus. A Bíblia diz no livro de Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar, se humilhar diante de mim, buscar a minha face, eu ouvirei, e eu virei e sararei a sua terra, abençoarei o seu povo, abençoarei o seu país. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então a verdadeira solução para nós é cada um de nós olhar para o nosso interior. Se ficarmos condenando um, condenando o outro, não teremos a solução. A solução não estará em condenar os outros, mas a solução estará em olharmos para o nosso interior e estarmos em comunhão com Deus. Foi por isso que o profeta Jeremias, ele disse: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A nossa queixa tem que ser a queixa, olhar para o nosso interior. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, se você olhar desde o primeiro capítulo 2, 3, 4, ele vai, sim, capítulo 5, ele vai começar a dizer: ai dos bêbados, ai dos que se prostituem, ai dos que roubam, e vai dizendo ai de todos aqueles que estão fazendo coisas erradas. Ele está olhando para o exterior, está olhando para os outros, culpando os outros pela dificuldade que o povo de Israel está passando. Ele está culpando os outros, dizendo ai dele. Mas quando chega no capítulo 6, quando ele encontra-se com Deus, quando ele olha para Deus, então ele consegue perceber o quão impuro ele é, o quão santo é Deus, o quão verdadeiro é Deus e quão pecador é o profeta. Então ele diz: ai de mim.
Aí ele começou a olhar para o seu interior e parou de dizer ai dos outros. Parou de olhar o pecado dos outros e olhou para dentro de si. Diz, eu sou homem de lábios impuros. Eu usei meus lábios para dizer ai do bêbado, ai daquele que se prostitui, ai daquele outro. Foi dizendo todos os tipos de pecado. Mas quando ele se voltou para Deus, então ele diz, ai de mim. Que possamos então nos voltar para Deus e saber que a solução para as nossas vidas, a solução para tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, está em olharmos para o nosso interior e nos acertarmos com Deus, estarmos em comunhão com Deus. É por esse motivo que a Bíblia utiliza termos como conversão, arrependimento, perdido e achado. A sociedade pode renovar-se, mas somente Deus recria. Somente Deus é quem pode recriar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Eis um exercício para colocar esta verdade em prática. Da próxima vez que soarem os alarmes em seu mundo, faça a si mesmo essas 3 perguntas. A pergunta número 1. Existe algum pecado não confessado em minha vida? Quando algum alarme soar e as coisas não estão certas, devemos fazer esta pergunta para nós mesmos. Existe algum pecado não confessado em minha vida? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, 3-5. Alguns dizem que o Salmo 32 e o Salmo 51, os dois, é Davi falando após ele ter cometido o pecado de adultério e de assassinato. E ele está nos dizendo que enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou seu pecado, os seus ossos envelheceram. Ele estava sentindo dores todo dia, mas ele diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessar é contar a Deus seus atos já vistos por ele. Deus já viu os teus atos, mas tu deve confessar a ele para que você possa alcançar a graça, o perdão e a misericórdia. Ele não precisa ouvi-lo tanto quanto você necessita confessá-lo, quer seja muito pequeno para ser mencionado ou extremamente grande para ser perdoado. A decisão não cabe a você, seu dever é ser honesto. O que Deus quer é que você seja honesto diante dele, que você tenha coragem de conversar com Deus. Número 2, a segunda pergunta, que devemos responder: algum conflito mal resolvido em meu mundo? Mateus 5, 23-24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pelo que sei, esta é a única vez que Deus manda sair mais cedo da igreja. Aparentemente, ele prefere o seu ramo de oliveira ao seu dízimo. Se estiver adorando, lembrar de que sua mãe está magoada por você ter esquecido seu aniversário. Levante-se do banco e procure um telefone. Talvez ela o perdoe, talvez não, mas ao menos você pode retornar ao seu banco com a consciência limpa. A terceira pergunta que devemos pôr em prática, responder para que possamos resolver as nossas dificuldades internas e não culpar algo externo quando devemos resolver dentro do nosso interior. Terceiro, há alguma preocupação irresoluta em seu coração? Lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 e 7. Aqui, Max Lucado nos dá um ensinamento muito importante, dizendo que a palavra alemã para preocupação significa estrangular. A palavra preocupação na língua alemã significa estrangular. A palavra grega para preocupação significa dividir a mente. Ambas são corretas. Preocupação é o laço no pescoço e a distração da mente, e nenhum traz qualquer benefício. Então, se preocupar não vai resolver. Temos realmente confiar em Deus. Os alarmes servem a um propósito, sinalizam algo que não está certo. Algumas vezes está lá do lado de fora, mas na maioria das vezes não está. Então, antes de procurar do lado de fora, dê uma boa olhada do lado de dentro. Antes de culpar alguém lá fora, culpar alguém por as coisas que não estão andando, não estão dando certo, olhe para dentro de você e vê se não é você que precisa acertar os passos, talvez consigo mesmo, talvez com Deus, com a sociedade, com seu cônjuge, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Talvez seja o momento de procurar saber se não precisa acertar algo lá dentro, para depois pensar em resolver as coisas lá fora. Às vezes a pessoa diz assim, eu casei com a pessoa errada. E a pergunta é, seria você a pessoa errada e não a outra? E será que não dá para tentar acertar primeiro o interior, se acertar o seu interior, parou de culpar, não resolve tudo? Em todos os nossos relacionamentos, todos os nossos momentos, devemos parar e pensar que nós devemos acertar primeiro dentro de nós, para depois, se você não conseguiu, aí você procura algo lá fora. Algumas vezes está lá fora a dificuldade, mas muitas vezes, maioria das vezes, está no nosso interior. Deus nos dê sabedoria, discernimento para saber como agir, como trabalhar, como resolver, as nossas dificuldades e assim termos a solução que vem de Deus. Quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, que Deus venha iluminar os teus passos. Eu acredito nisso. Deus quer iluminar a tua mente e te dar uma orientação para que tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida possa ser resolvido. Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, estamos na Tua presença, agradecido pelo Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, e eu quero orar junto com esse Teu filho, com essa Tua filha, que está passando por dificuldades, Pai, e muitas vezes olhou para fora e pensou que o que está passando é culpa talvez do cônjuge, culpa dos filhos, culpa da sociedade, culpa do patrão, culpa do empregado, quando na verdade, Deus, às vezes a culpa, o erro, o que precisa ser acertado está dentro de nós. Dá-nos a sabedoria e discernimento para que possamos entender, compreender o que está errado em nossas vidas e possamos colocar os nossos passos em ordem. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem abençoar a vida do teu filho, tua filha, dando sabedoria, dando graça para que possa resolver, Deus, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Abençoa, Deus, a sua saúde física, Deus, emocional, espiritual, sentimental. Abençoa nos casamentos, nos relacionamentos. Abençoa, Deus, a mãe que se preocupa com os filhos, Senhor, o pai que se preocupa com a família, pessoa que está desempregada, que precisa do emprego, do trabalho. Abra as portas no nome de Jesus, que a bênção de Deus repouse sobre estas vidas. Eu acredito no poder que é no nome de Jesus. Abençoa estas vidas, ó Pai. No teu nome, Jesus, eu te agradeço. No nome de Jesus, nós estamos na tua presença, agradecido por teu grande amor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fica conosco, nos acompanhe na página oração, nos acompanhe no YouTube, Deus te abençoe. E hoje é dia 20, e no dia 21h30, eu não estarei na página oração, estarei numa outra página Namoro no Casamento, e estaremos Namoro no Casamento, e estaremos falando um pouco sobre Namoro no Casamento na página Namoro no Casamento, dia 21 de novembro de 2024. Você pode nos acompanhar lá, temos vídeos, materiais
estaremos então no dia 21, no dia de amanhã, nesta página, para pensarmos sobre o namoro no casamento. E no dia 22, retornaremos na página oração, onde estaremos meditando, e convido você a estar conosco. E nessa página estamos aí meditando, pegando alguns ensinamentos de Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se quiser nos ajudar, compartilhe nas suas páginas, compartilhe para os seus amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas e conhecer o nosso trabalho e estarmos juntos orando por você, orando por todos aqueles que chegarem até nós aí de uma forma ou de outra através da internet, né? Que a bênção de Deus chegue até você, é o desejo do meu coração, e eu tenho por certo que Deus irá abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, e que Deus não apenas nos abençoe, mas faça de nós uma bênção, é o desejo do meu coração. Um abraço do seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento. Deus te abençoe em Cristo Jesus.